Eu sou uma mulher na casa dos 40 anos vivendo em Los Angeles. Houve uma vez em que eu fiquei emocionada enquanto assistia a um filme. No final do filme, uma mãe visita um jovem que foi acusado de algo que ele não fez e diz: "Você não tem uma mãe?" A frase significava que, se ele tivesse uma mãe, ela não permitiria que seu filho fosse falsamente acusado e preso. Foi uma frase que expressou as emoções complicadas e sutis do personagem principal no filme. Mas quando ouvi essa frase, fiquei emocionada. O jovem falsamente acusado e preso era como eu. Eu sou órfã e não tive pais para lutar contra o mundo por mim. Não ter pais é como não ter um lar para voltar. É ainda pior quando vou à casa de amigos, em entrevistas de emprego ou mesmo visitar os sogros para pedir bênçãos. O que seus pais fazem? Eu me torno a pessoa mais desafortunada do mundo com essas perguntas. Mas eu não era órfã desde o nascimento. Eu vivi com meus pais até os 7 anos, assim como meus amigos. Meus pais me amavam muito, até que eu estava no primeiro ano do ensino fundamental. Se aquele acidente não tivesse acontecido naquele dia, no primeiro dia das crianças depois que entrei na escola, meus pais e eu teríamos ido para a Disneylândia. Como era o dia das crianças, não pude ir em muitos brinquedos com tantas pessoas na fila. Sentamos em um parque e comemos alguns sanduíches e ficamos até o fechamento para assistir a parada noturna. Foi o melhor dia das crianças e o dia mais feliz de todos. Estávamos voltando para casa. Eu estava cochilando no banco de trás. Meu pai estava dirigindo e minha mãe estava sentada ao lado dele. Eles estavam conversando entre si. Adormeci ouvindo suas vozes, mas quando acordei, estava em um hospital. Todo o meu corpo doía como se tivesse sido espancada. Sempre que eu respirava, meu estômago perdia força e meu peito doía tanto que eu sentia que ia morrer. Mas o que era ainda mais assustador era que meus pais não estavam lá comigo. Eles ficariam comigo a noite toda, mesmo quando eu estivesse com um leve resfriado. Mas era estranho que eles não estivessem aqui quando eu estava sentindo tanta dor. Então, perguntei a uma enfermeira onde estavam meus pais. Ela agiu de forma estranha e não disse nada. Então, ela trouxe um policial. Ele estava um pouco hesitante, mas começou a falar. Ele me disse que meus pais morreram em uma colisão frontal com um carro dirigido por um motorista bêbado. Eu fui a única que sobreviveu. Eu não podia acreditar. Eles estavam falando bem na minha frente. O que eles queriam dizer com que eles morreram, me deixando sozinha? Eu pensei que era um sonho, então me belisquei. Doeu. Então, percebi que não era um sonho, mas ainda assim, não parecia real, parecia que eles entrariam na sala do hospital agora mesmo, mas simplesmente não podiam. E eu me tornei órfã. Depois do funeral dos meus pais, acabei morando na casa da minha tia em Los Angeles. Ela é tia, mas tem uma mãe diferente do meu pai. Então, nunca nos vimos antes. Ouvi o que o policial disse. Ninguém cuidaria de mim. Então, eles iam me mandar para um orfanato, mas então, minha tia se ofereceu para me levar. Ela nem é casada ainda, e eu não sou filha do próprio irmão dela, mas do irmão de outra mãe. Não consigo acreditar que ela se voluntariou para isso. Foi assim que acabei morando em Los Angeles com minha tia, que eu nunca tinha visto antes. Minha tia decidiu gerenciar o dinheiro da venda da casa dos meus pais, as economias dos meus pais e o dinheiro do seguro. Tivemos dificuldades com o dinheiro. Meus parentes que se recusaram a me levar correram para a casa da minha tia depois de saberem de uma grande quantia de dinheiro do seguro. Sempre que isso acontecia, minha tia e meus parentes brigavam, e até a polícia vinha por causa deles. Minha tia e eu tivemos que nos mudar muito para longe dos nossos parentes.
Eles vieram uma vez à minha escola e fizeram um escândalo. Por causa disso, todos os meus amigos da escola descobriram que eu era órfã. Senti como se estivesse vulnerável no meio de um campo de futebol depois disso. Depois desse incidente, minha tia contratou advogados e obteve uma ordem de restrição para manter os parentes afastados de mim. E depois disso, minha tia e eu conseguimos nos afastar dos parentes que nos intimidavam. Minha tia era uma pessoa quieta que cuidava dos meus sentimentos, ela cuidava de tudo o que eu precisava, mas não era uma pessoa calorosa ou gentil. Então, mesmo morando com minha tia, raramente conversávamos. Ela dizia apenas o que era necessário. A casa onde morávamos parecia uma espécie de dormitório. Para mim, era um lugar onde eu tinha que sair quando pudesse. Então, quando saí para a faculdade, pude ir sem arrependimentos, já que morava sozinha em Stanford. Não voltei à casa da minha tia, ela vinha a Stanford de vez em quando, mas apenas jantávamos juntas em um restaurante e depois voltávamos. Depois que comecei a namorar, meu namorado, que agora é meu marido, até mesmo esse tipo de jantar acabou. Meu marido era um funcionário da empresa em que eu trabalhava. Trabalhamos juntos em um projeto e nos tornamos amantes. Ele era o mais velho de 3 irmãos e uma pessoa autoconfiante. Desde que entrou na faculdade, pagou as próprias mensalidades e ganhou dinheiro para suas despesas de vida. Ele não era de uma família pobre, mas parecia que não queria ser um fardo para seus pais, já que havia 2 irmãos mais novos. Então, não tivemos escolha a não ser adiar nosso casamento até ele juntar dinheiro suficiente, já que eu não estava com pressa de me casar. Eu não tive problema em esperar pelo meu marido. Após 9 anos de namoro, finalmente decidimos nos casar. Ele foi à casa dos pais para cumprimentá-los, já que namoramos por um bom tempo e a família dele quase me considerava como uma nora. Então eu não estava nervosa nem nada, mas as pessoas mudam, sabe? Quando estamos prestes a nos casar, a família dele me tratou de forma diferente, especialmente a sogra. Eu não sabia que meu filho se casaria com você, na verdade. Não estou tão animada em ter você como nora, já que você não tem pais. O que posso dizer? É assim que os pais são. E queria que meu filho fosse amado pelos sogros. Ele merece uma sogra que cozinhe para ele. Você não tem um lar para voltar, é isso. Meu filho não pode contar com a ajuda da família da esposa. Isso pode não te ofender, mas é assim que eu honestamente me sinto há 9 anos. Eu comprei roupas e cosméticos para todas as 4 estações. Ela não disse nada quando recebeu todos esses presentes, mas agora não gosta de mim porque sou órfã. Foi cruel, e fiquei triste. O que posso fazer a respeito? Não há garantia de que isso não aconteceria novamente, mesmo que eu conhecesse uma pessoa diferente. Quem no mundo receberia uma nora órfã de braços abertos? Eu sabia disso, então não pude dizer nada de volta, mas fiquei quieta na frente da mãe dele. O que você está dizendo? Você não se lembra de como ela foi boa para você? Você não disse nada quando recebeu todos aqueles presentes, mas por que você está fazendo isso agora? Não é culpa dela que os pais dela faleceram. Como você pode dizer essas coisas quando você também tem filhos? Eu vou me casar com ela. Eu não vou terminar com a Sarah, que tem apoiado não só a mim, mas toda a nossa família. Desista disso, mãe. Meu marido, que nunca havia se rebelado durante sua criação, gritou com seus pais pela primeira vez naquele dia. A sogra parecia bastante chocada e não disse mais nada. No caminho de volta para casa, meu marido falou comigo. Não se intimide na frente da minha família, a partir de agora eu estou com você. Serei seu marido e seu pai. Suas palavras me emocionaram. Eu senti como se meu coração estivesse vazio desde que meus pais faleceram. Mas agora, eu senti que meu coração estava sendo preenchido com calor. Eu também pensei que escolhi o homem certo.
Naquela noite, liguei para minha tia depois de muito tempo. Pedi a ela se poderia vir jantar com meus sogros. Ela prontamente disse que sim. Senti muito por colocar minha tia em tal posição quando ela ainda não estava casada. O tempo passou e faltavam poucos dias para o jantar. Minha tia me ligou. Sinto muito, Sara. Eu não acho que posso ir ao jantar. Não estou me sentindo bem. Vou ligar para eles eu mesma. Eu sinto muito. Honestamente, parecia que um vento frio estava soprando no meu coração. Eu pensei que era a tristeza que os órfãos sentem, ou que eu não poderia ficar zangada com ela. Eu não poderia ficar chateada que ela não estava sendo minha mãe quando na verdade ela não era. Então eu disse a ela que entendia e desejei que ela melhorasse logo. Nós nos preparamos para o casamento sem o jantar em família. Meu marido e eu preparamos para a nossa vida juntos, comprando uma casa e imóveis, tudo dentro do nosso orçamento. Não tínhamos muito dinheiro, então tomamos nosso tempo e preparamos tudo um por um. Eu precisava usar o dinheiro que havia depositado. Eu me mudei para nossa casa antes do tempo. Eu pedi e comprei eletrodomésticos online a preços razoáveis. Um dia, minha sogra e cunhada vieram para casa sem avisar. Você se preparou para mobiliar a nova casa com esses eletrodomésticos e móveis? Eles parecem todos baratos. Se sua tia criou, se ela é sua mãe, ela não precisa encontrar uma maneira de ajudar você de alguma forma? Se ela nem sequer veio para o jantar, dizendo que estava doente, pelo menos ela precisa fazer algo sobre o casamento, você não acha? Isso não é ter uma nora, mas sim ter um órfão para cuidar. Eu não sou uma filantropa. Por que eu tenho que cuidar da criança de outra pessoa? Ei, o que você fez com todo o dinheiro do seguro dos seus pais? Deve ser pelo menos alguns dólares. Eu não acho que você gastou nada. Você sabe alguma coisa sobre isso? Você precisa pegar o dinheiro. Minha sogra falou tudo isso e foi apenas para isso que ela veio. O dinheiro do seguro dos meus pais. Para ser honesta, tenho me perguntado quanto dinheiro do seguro eu recebi. Deve ter sido muito, já que todos os meus parentes saltaram para colocar as mãos nele. Eu não acho que ela tenha gastado tudo me criando e me mandando para a escola, mas eu estava um pouco envergonhada de perguntar isso sozinha, a menos que minha tia trouxesse isso à tona. Na verdade, não posso culpar minha tia, mesmo que ela pegue todo o dinheiro por me criar todo esse tempo. Então eu não perguntei a ela. Enquanto isso, o dia do casamento se aproximava, e eu liguei para minha tia. Eu perguntei se ela se importaria de me acompanhar na minha casa no dia anterior ao casamento e ir juntos para o casamento comigo. Sara, eu não acho que possa ir ao seu casamento. Tenho uma viagem de negócios nesse dia. Sinto muito. Vou enviar algum dinheiro como presente de casamento. Use-os para sua lua de mel. Naquele momento, eu estava furiosa. Ruby, como você pôde fazer isso? Eu sei que você não tem afeto por mim, mas por que está fazendo isso comigo? Não vir jantar e agora o casamento. Por que você não disse que não poderia vir desde o começo? Eu não esperaria nada desse jeito. Obrigada por me criar todos esses anos, mas eu sempre me senti solitária morando com você, porque você nunca me tratou como família. O que você queria de mim em vez de me dar para outros parentes? Foi por causa do dinheiro do seguro dos meus pais? Foi porque você queria o dinheiro? Está fazendo isso porque não precisa mais de mim? Diga alguma coisa, me dê sua desculpa. Minha tia não disse nada. Eu nunca mais vou te ligar. Eu não vou ao seu funeral também. Eu não sei quanto foi a indenização do seguro, e vou pensar nisso como a taxa para me criar. Não vamos nos encontrar mais a partir de agora. Eu desliguei o telefone, sentei e chorei por muito tempo. Eu estava determinada a cortar minha relação com a tia.
No final, ela realmente não veio para o casamento. Os assentos dos pais da noiva ficaram vazios. A família do meu marido percebeu que eu era órfã. Minha sogra continuou me dando problemas por causa disso, tentando me passar a perna. Se você soubesse que ninguém viria, você deveria ter trazido um contratempo ou algo assim. Você precisava deixar o assento vazio e mostrar ao mundo que você é órfã? Você acha que isso é engraçado? Você acha que eu estava brincando? Eu senti pena de você e aceitei uma órfã como minha nora, e você me apunhalou pelas costas assim. Camila, me desculpe. Eu deveria ter feito algo a respeito, mas esqueci, estava muito ocupada com tudo. Foi minha culpa. Por favor, entenda. Vou garantir que não aconteça novamente, eu falei. Então me prometa que você fará o que eu mandar. Você vai latir se eu mandar latir e vai morder se eu mandar morder. Prometa que vai me ouvir como o meu cachorro. Por que você não pode fazer isso? Você viu o que aconteceu no casamento. Você não tem ninguém além de nós, nenhuma família, nenhum parente. Seu marido e minha família são os únicos que podem te apoiar. Então seja grata e leal a nós. Sara, você é muito sortuda. Que tipo de sogra no mundo apoia exclusivamente a nora? Você não teve sorte com seus pais, mas é tão sortuda por ter a gente como sogra. Nos trate de acordo. Seja legal comigo também. Minha sogra e cunhada falavam rudemente comigo longe dos olhos do meu marido. Eu pensei que elas parariam se eu não reagisse, mas com o tempo, suas besteiras pioraram. E mais tarde, elas começaram a fazer exigências ridículas. Mas antes do casamento da cunhada, a sogra mudou. Querida, eu vou lavar a louça, você deveria descansar. Você deve estar cansada por trabalhar tanto. Minha sogra mudou drasticamente, talvez porque era hora da filha se casar. Mas eu não acreditei que ela havia mudado. Pela minha experiência, eu sabia que ela tinha algo planejado se agisse dessa maneira. E eu estava certa. Descobri por que ela agiu assim alguns dias depois. Querida, sobre o dinheiro do seguro que conversamos outro dia. Você perguntou para sua tia quanto ela tem sobrando? Camila, por favor, esqueça o dinheiro. Ela pagou minhas despesas de vida e faculdade. E mesmo que ela tenha dinheiro sobrando, eu não posso pedir que ela me dê. Ela me criou todos esses anos, isso é suficiente. Meu Deus, do que você está falando? Você acha que isso é apenas uma moeda de troca ou algo assim? 2 pessoas morreram. A pensão paga pelo culpado seria enorme, e seria uma fortuna com o dinheiro que ela recebeu vendendo sua casa. Você está dizendo que está desistindo disso? Você está louca? Se você não fizer, deixe-me cuidar disso. Apenas me ajude. Apesar da minha recusa e dissuasão, minha sogra contratou um investigador para investigar o histórico da minha tia. E logo ela descobriu isso. Sua tia tem um prédio em Los Angeles. Ela planejou tudo desde que te levou para morar com ela. Você sabe o que isso significa? Um simples funcionário pode comprar um prédio no valor de centenas de milhões de dólares. E você sabe quanto custa agora? Vale mais de $1 bilhão. Isso mesmo, e agora ela está tentando ficar com tudo para ela. Eu fiquei espantada, isso não está certo, vamos entrar com um processo agora. Minha sogra então falou, não, processos levam tempo. Ligue para sua tia agora mesmo e diga a ela para vender o prédio e te dar o dinheiro. Diga a ela que vai chamar um advogado se ela não fizer isso. Para ser honesta, eu fiquei surpresa. Eu não queria acreditar no que ela disse, que ela não estava errada. Mas mesmo que isso fosse verdade, o fato de que minha tia me criou e pagou minha educação não mudou. E eu pensei que ela fez o melhor dela. Eu não posso fazer isso.
Não importa se ela comprou o prédio com o dinheiro. Eu não vou pedir que ela me devolva. Ela me criou como se fosse sua própria filha. Ela nunca me negou nada enquanto eu morava com ela. Então você deveria deixar isso para lá. Do que você está falando? Ei, eu sou quem está cuidando de você agora. Você não acha que mereço uma compensação por isso? Você está dando um prédio para sua tia, mas como é que você não me dá um centavo? O que você trouxe quando se casou? Meu filho inocente e tolo se apaixonou por você porque sentiu pena de você ser órfã. Você entrou sem nada além de si mesma, enquanto eu sei que sua tia é dona de um prédio. Eu preciso do dinheiro de você, e vou usá-lo para o casamento da minha outra filha. Minha sogra fez uma confusão e me disse para pegar o dinheiro com minha tia. Eu não aguentei mais, então contei ao meu marido o que tinha acontecido. Quando ele descobriu o que estava acontecendo, ele foi até a casa dos pais dele e fez um escândalo. Depois disso, a sogra parou de falar sobre o dinheiro e ela simplesmente não mencionou mais o dinheiro. A saúde dela piorou dia a dia. Minha sogra então voltou pedindo que eu cuidasse de sua filha depois do parto, mas recusei, então ela falou: "O que? Você quer que eu cuide do pós-parto da sua filha? E o meu trabalho? Você tem férias de verão. Você pode agendar as férias a tempo para o parto da minha filha. De qualquer forma, ela terá uma cesárea, então a data de parto não mudará." Caramba! Ouvi falar que outras noras pagam pelo cuidado pós-parto da cunhada em momentos como este. Mas você perdeu um prédio no valor de 1 bilhão para sua tia, e você não pode dizer uma palavra sobre isso. O que posso esperar? Pelo menos use seu tempo para fazer o que precisa ser feito. Não acha? Não pense em contar ao seu marido sobre essas coisas. Faça sua escolha e cuide da sua cunhada. Você também terá um filho eventualmente. Então pense nisso como um treino. Minha sogra, muito chateada com o último incidente, insistiu que iria se afastar desta vez. Ela me disse para escolher entre pagar pelo cuidado pós-parto ou fazê-la eu mesma. Pedido ridículo, mas não pude ignorá-lo. Enquanto eu sofria com o peso na minha mente, um dia, meu marido recebeu uma ligação após a meia-noite. Quando meu marido viu quem havia ligado, ele correu para o banheiro e atendeu a ligação. E um momento depois, ele saiu com um olhar sério para ir a Los Angeles. Sua tia acabou de falecer. Suas palavras me levaram à tristeza imediatamente, embora eu tivesse decidido cortá-la da minha vida. Minha única família e a pessoa que me criou haviam acabado de falecer. Por que eu não teria ficado triste? Mas então foi estranho. Eu deveria ter recebido a ligação, mas por que meu marido recebeu a ligação? Querido, quando você recebeu a ligação? Como eles sabem o seu número? Então meu marido me contou o que havia acontecido. Pouco depois de começarmos a namorar, ele encontrou minha tia, que estava andando por perto do quarto do sótão onde eu morava naquela época. E desde então, ele mantinha contato com minha tia sem que eu soubesse. Minha tia perguntou ao meu marido se eu estava bem ou se precisava de dinheiro e tudo mais. E ela enviou $1 milhão para nos ajudar a comprar uma casa e ela mencionou o prédio em Los Angeles para ele. Ela disse a ele que comprou o prédio quando meus parentes estavam tentando tirar a compensação do seguro dos meus pais. Ela planejava devolver para mim quando chegasse a hora certa. Então ela disse a ele para lembrar disso. E se algo acontecesse com ela, ela disse a ele para se certificar de que eu recebesse o prédio. Eu não pude te contar porque ela me pediu para manter em segredo de você. Ela estava doente. Ela desmaiou antes do nosso jantar e foi diagnosticada com carcinoma peritoneal. Ela estava em uma condição tão ruim que não pôde vir jantar, porque teve que passar por cirurgia imediatamente. Ela tentou se recuperar para comparecer ao casamento. Mas ela não conseguiu, porque a metástase foi tão rápida.
Eu não te contei porque ela não queria que você soubesse e teve um momento difícil antes do seu casamento. Eu teria te contado se soubesse que ela iria partir assim. Sinto muito, querida. Não pude dizer nada depois do que ele me contou. Eu me senti patética por ter odiado e culpado minha tia por todo esse tempo por me abandonar. Eu estava brava comigo mesma por não reconhecer minha tia que esteve ao meu redor por tanto tempo e me protegeu. Eu não achava que ela realmente me amava, foi por isso que deixei a casa em Los Angeles sem nenhum arrependimento. Eu não conseguia parar de chorar quando percebi que tudo isso era consideração da minha tia, para que eu não me sentisse mal por deixá-la. Eu me senti patética. Pensei que não receberia nada da minha tia, mesmo sendo tão amada por ela. Naquele dia, fui ao seu funeral em Los Angeles e fui para a casa da minha tia para organizar suas coisas. A casa, que eu nunca tinha voltado desde que deixei na primavera décadas atrás, estava exatamente como eu me lembrava. O quarto que eu costumava usar estava bem organizado, do mesmo jeito que era quando eu saí. Talvez ela quisesse que eu a visitasse e arrumasse meu quarto. Acho que ela o deixou assim para que eu não me sentisse desconfortável sempre que voltasse para casa. Quando meus pensamentos chegaram a esse ponto, senti algo quente no coração. Então, lágrimas escorreram pelo meu rosto naquele dia. Eu chorei de tristeza e saudade da minha tia em sua casa. Quando voltei para casa após o funeral, minha sogra estava lá. Queridos céus estão do seu lado. Eles pegaram sua tia para você. Então, você conseguiu o documento? Quanto é o imposto de herança? Assim que ela viu meu rosto, ela falou sobre o prédio com um olhar malicioso nos olhos. Você não pode estar falando sério. Você acabou de dizer parabéns quando alguém morreu? Minha tia, ela me criou. Você deveria pelo menos dizer que ela está em paz, mesmo que não seja sincero. Como você pode dizer parabéns? Como você dorme à noite? Por que você está aqui para me dizer para pagar pelo cuidado pós-parto da sua filha com o dinheiro do prédio? Ou você veio aqui me dizer para vender o prédio, para lhe pagar por ter pego uma órfã como nora? Por que diabos você continua fazendo isso comigo? Tecnicamente, você também é uma órfã. Ela então retrucou: por que você está me chamando de órfã e me tratando com tanta grosseria? Nós duas não temos pais. Por que você está me incomodando tanto? Ouça-me com atenção. Não seja rude comigo a partir de agora. Se fizer isso, farei o mesmo com você. E não ouse mencionar o prédio da minha tia novamente. Nem você nem sua filha receberão um centavo desse prédio. Você me ouviu? Eu saí da sala depois de dizer o que tinha guardado. Estava tão chateada que meus dedos tremiam depois disso. Depois daquele dia, minha sogra não me chamou mais de órfã, não por minha causa, mas porque meu marido a ameaçou. Ele disse que, se ela me chamasse de órfã ou trouxesse qualquer coisa sobre o assunto novamente, ele a cortaria. Dizem que as mães ouvem seus filhos quando estão velhos. E era verdade. Após uma série de incidentes, tornei-me a proprietária de um prédio de $1 bilhão da noite para o dia. Minha sogra, que me disse para ser o cão leal dos inocentes, agora se tornou um cão perseguindo uma galinha no telhado. Dizem que a vida tem altos e baixos. Eu não sabia que isso aconteceria comigo. Não consigo parar de pensar na minha tia hoje. Eu deveria visitá-la e conversar com ela quando estava viva. Vou viver minha vida ao máximo pela minha tia, que esteve ao meu lado o tempo todo.